Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler esse texto juntos. Convido você que está em casa também para que possa ler esse texto para a nossa edificação. Vamos ler juntos. Diz assim o texto sagrado. Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsareis de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Verso 5, todos juntos? Daí chamarem a este lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações e que o Teu Santo Espírito que inspirou esse texto possa, ó Deus, nos iluminar para que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Há uma canção chamada Auê que está causando uma confusão muito grande no meio evangélico. É uma celebração inclusiva, marcada por imagens de festa, dança, cor, liberdade e acolhimento. E a letra da música pode ter arte, pode ter poesia, mas não tem cristianismo, não tem Cristo. A letra diz o seguinte: agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora a fé ganhou e Maria sambou, a sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Essa é a letra da música. Essa música tem tudo, mas não tem Cristo. Não tem exclusividade de Cristo. O que se celebra não é claramente o Deus revelado em Cristo, mas uma experiência religiosa, plural, sensorial e emocional. A música apresenta a fé como algo que se adapta a um meio cultural. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, dança a ciranda da fé. Aqui nós podemos ver que a fé, ela não confronta a cultura, mas dança com a cultura. Assimila a cultura, se adapta à cultura. Não chama ao arrependimento, mas à celebração espontânea. Não exige ruptura com o mundo, com o pecado, com os deuses, mas integração. A fé deixa de ser uma resposta à revelação de Deus e passa a ser uma expressão da subjetividade humana. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu me adapto ao meio, à cultura. E esse fenômeno, meus irmãos, não é novo. Em Juízes capítulo 2, Israel também não abandonou completamente o Senhor, mas se misturou, se adequou, se acomodou aos povos pagãos do seu tempo. O pecado foi mais sutil e, por isso, mais perigoso, que é a assimilação. Quando a gente absorve a cultura, quando a gente adapta-se à cultura. O povo continuou falando de Deus, oferecendo sacrifício, mantendo uma aparência religiosa, mas passou a conviver pacificamente com os altares cananeus. O resultado foi o quê? O sincretismo religioso. E algo semelhante ocorre na música. Símbolos cristãos, fé, céu, glória, são combinados com expressões religiosas e culturais diversas, sem discernimento teológico. A fé, então, passa-se a ser elástica, moldável, confortável, adaptável. O outro elemento central da canção é a rejeição de incômodo. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Alguém se incomodou, mas o céu coloriu. O incômodo, meus irmãos, é tratado como algo negativo, como a resistência à obra de Deus. Mas, biblicamente, a fé cristã incomoda. Por quê? Cristo é pedra de tropeço.
Jesus não fala assim, eu sou um caminho, ele fala assim, eu sou o caminho. Os outros são falsos. Jesus não diz assim, eu sou uma verdade. Ele diz, eu sou a verdade, as outras são falsas. Jesus não diz assim, eu sou uma vida, eu sou a vida. Não existe vida fora de Jesus. Então o evangelho, meus irmãos, ele confronta o pecado. Ele rompe com os ídolos. E o evangelho, ele chama a exclusividade. Porque Jesus fala assim, ninguém vê o Pai, senão por mim. Não existe outro caminho. Não é fazer a oração do Pai Nosso e a oração da Ave Maria ao mesmo tempo. Porque Jesus é o único mediador, não existe outro. Então, em Auê, a glória é descrita como explosão emocional, explodir em glória, e não como uma manifestação da santidade de Deus que conduz à reverência, ao arrependimento, à obediência. O que vemos é um deslocamento perigoso. A glória objetiva de Deus para a experiência subjetiva humana. E assim como Israel foi seduzido, não pela negação explícita ao Senhor, mas pela a convivência com outros deuses. A música ilustra bem o risco, meus irmãos, contemporâneo de uma fé sem fundamento, onde tudo cabe, tudo se mistura, tudo é celebrado, menos a exclusividade de Cristo. Nós cantamos hoje o hino 93 que fala assim, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. À luz do Evangelho, meus irmãos, nós precisamos afirmar com clareza que a fé cristã não é uma ciranda, não é rodar a saia de Maria na igreja, não é improviso cultural, não é uma experiência infantilizada do sagrado, não é colocar Zé ou Maria no centro, mas é colocar Cristo no centro e nada mais. A fé cristã é resposta obediente ao Cristo crucificado, ressurreto, Senhor absoluto de todas as culturas. Onde Cristo não é o centro, meus irmãos, a fé pode até dançar, mas dança ao redor dos ídolos. É nesse contexto que Juízes 2, de 1 a 5, nos confronta, revelando como a tolerância, a idolatria fragmenta o povo de Deus, enfraquece a identidade espiritual e compromete a sua missão no mundo. Por isso a grande ideia deste texto, meus irmãos, é quando o povo de Deus tolera a idolatria, rompe a fidelidade da aliança, experimenta a fragmentação espiritual e traz então disciplina divina e perda de vitalidade. É por isso que nós, como igreja, devemos buscar o avivamento, para que possamos tirar todos os ídolos. Como diz a Bíblia, não terás outros deuses diante de mim. E ao confrontar Israel aqui em Boquim, o Senhor nos ensina verdades fundamentais sobre a aliança, a obediência e as consequências da idolatria. E nós podemos ver que Deus então reafirma a sua graça e fidelidade à aliança. Nessa passagem o Senhor coloca o povo face a face com a sua própria infidelidade. O texto começa destacando quem fala. Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim. E o anjo do Senhor aqui, meus irmãos, é uma teofania, é uma manifestação visível de um Deus invisível. Nós temos aqui a manifestação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a manifestação do próprio Cristo na antiga aliança. E o movimento aqui geográfico é teologicamente significativo. Gilgal foi o lugar da renovação da aliança, o lugar da circuncisão, o lugar da confissão, o lugar da bênção. Mas Boquim é o lugar do lamento, o lugar da vergonha, o lugar do choro, o lugar da derrota. Tim Keller destaca que Gilgal simboliza a graça inicial de Deus, e ali Deus removeu a vergonha do Egito, perdoou o povo e os recebeu com pura graça.
É o que nós podemos ver lá em Josué 5, quando você quiser ler, entender o que é Gigal e o que Gigal significa para o povo de Deus, leia ali onde o povo foi circuncidado e renovou a sua aliança com Deus. Israel, porém, saiu do lugar da bênção para o lugar do lamento, do choro. Assim, meus irmãos, como Israel, a igreja de hoje corre o risco de se afastar da centralidade da graça e caminhar da cruz para o boquim. Em Cristo, Deus reafirma a sua fidelidade definitiva à aliança, mesmo quando confronta e disciplina o seu povo. Jesus, meus irmãos, é o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Quem tem que entrar na igreja não é o Zé, mas é Jesus que muda o Zé e a Maria. É Ele. O céu vai colorir, não é por causa dos homens, é por causa de Jesus. A porta do céu vai ser aberta, é por causa de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A desobediência de Israel e a tolerância da idolatria, Deus lembra então Israel do que era exigido na aliança. O Senhor diz assim, olha, vós não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis seus altares. Quando a pessoa converte, a pessoa macumbeira, eu tive a experiência de conhecer um irmão lá em Valadares, que ele era macumbeiro, ele tinha os aparatos, toda a macumbaria. Sabe o que ele fez? Ele levou tudo isso para a igreja e queimou tudo isso diante do povo de Deus. E falou assim, isso não me pertence mais, porque hoje eu sou uma nova criatura. A pessoa que tem os ídolos, por exemplo, tem uma imagem de escultura, o que é que tem que fazer quando ela se converte? Quebrar essas imagens de escultura. Eu conheci um homem em Taubim, em 93, que ele era devoto a Santa Luzia. E ele então, ouvindo a palavra de Deus, não terás outro Deus diante de mim, sabe o que ele fez? Ele quebrou aquela imagem e falou assim, não é Santa Luzia que é dono das minhas vidas, é o Senhor que me criou. E eu não tenho mais esses ídolos. Ele queimou aquele ídolo, porque ele adorava o Deus vivo e verdadeiro, e Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Segundo Warren Wiersbe, ele observa que em tempos de pluralismo, meus irmãos, é fácil confundir a tolerância com a aprovação. A igreja é chamada a amar as pessoas, mas não assimilar os valores contrários à revelação de Deus. Nós não podemos aceitar, meus irmãos, a assimilação cultural e religiosa. É por isso que os casamentos mistos lá em Israel e a convivência prolongada levaram ao sincretismo religioso, corrompendo o quê? O culto ao Senhor. Esse povo então assimilou a cultura, adorou os altares pagãos dos cananeus, e este povo então perdeu a sua identidade de servir ao Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que havia tirado o povo do Egito com mão forte e braço estendido. O Warren Wiersbe afirma que Israel não apenas poupou os cananeus e o seu sistema religioso ímpio, como começou a seguir o seu modo de vida, copiando o seu modo de vida. O povo de Deus, meus irmãos, ele anda na contramão da cultura, na contramão deste mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não somos açúcar deste mundo, nós somos o sal da terra. Cristo, meus irmãos, não aceita uma lealdade dividida. Ele não é apenas Salvador, Ele é Senhor absoluto do seu povo. Onde a igreja tolera ídolos modernos, por exemplo, o poder, o conforto, a aceitação cultural, ela começa a se fragmentar espiritualmente. Esse cantor disse que foi numa tribo e ouviu a palavra auê, e o chefe da tribo, o pajé, falou assim, auê é festa. E ele então trouxe auê para dentro da igreja, como se isso fosse aceitável. Ele disse que quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas adoraram o Tupã, que era o deus. Tupã é um deus falso, meus irmãos, ídolo. Não é que a pessoa tem pouco conhecimento de Deus, isto é um deus falso. Não terás outros deuses diante de mim. O Deus verdadeiro, meus irmãos, Ele é Espírito infinito, eterno em seu ser,
bondade, fidelidade. E esse Deus não aceita ser adorado por meio de ídolos feitos pelas mãos humanas. E o próprio Jesus veio a este mundo. Ele se encarnou e se tornou gente. E Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. E ele é o mediador entre Deus e os homens. As consequências da quebra da aliança, Deus anuncia então a disciplina em 3 níveis. Os povos não seriam expulsos. Já pensou Deus não agir por você, expulsando e lutando as suas batalhas? Por cada desobediência? Não os expulsarei diante de vós. Se o Senhor não lutar as nossas batalhas, meus irmãos, nós somos derrotados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, ai de nós. Os povos se tornariam adversários, esses povos então no meio deles seriam uma pedra de tropeço na vida deles. Eles seriam espinhos constantes, impedindo Israel de viver plenamente a sua vocação. Então eles seriam escravizados por esses povos. E os deuses se tornariam armadilhas. Tim Keller chega a observar que Israel não rejeitou totalmente o Senhor, mas também não o aceitou integralmente. Não basta aceitar Deus pela metade. Não basta a gente escolher aqui alguns versículos. Tem gente que fala assim, olha, o Antigo Testamento eu tiro, agora eu só aceito o Novo Testamento. Aí as pessoas hoje já estão tirando algumas partes da Bíblia. Aquelas partes que falam que Deus é justo, não, Deus é amor só. Deus é amor, mas Deus também é justo. E essa obediência parcial, meus irmãos, resultou que em um discipulado frágil e instável. Ou entregamos tudo a Deus, ou não entregamos nada. Cristo, meus irmãos, nos chama a uma entrega total. Jesus não chama a gente para brincar de ser crente, não. Domingo eu estou na igreja, mas na segunda-feira, até sábado, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Não! Cristo tem que ser o dono da sua vida na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua, na praça e em todo lugar. O Senhor Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A idolatria, meus irmãos, não apenas rouba a glória de Deus, mas destrói a unidade e a vitalidade da igreja. E finalmente, meus irmãos, a reação do povo. Lágrimas sem transformação. O povo chorou coletivamente. E o lugar foi chamado de Boquim. Boquim quer dizer os pranteadores, os que choram. Um lugar de lamento. Boquim é símbolo de tristeza que resulta em negligência espiritual. O povo chora, mas não muda. O povo chora, mas não se arrepende. O povo chora, mas não acerta com Deus. O povo lamenta, mas não sintoniza o seu coração com a vontade de Deus. Contudo, o profeta Joel, meus irmãos, nos ensina que Deus busca corações rasgados, não apenas emoções momentâneas. Joel, capítulo 2, verso 12 e 13, fala assim: assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Havia um costume em Israel que o povo colocava pano de saco, e o povo então lamentava-se, e depois rasgava aquelas vestes exteriores, e o profeta então diz: olha, Deus não quer apenas uma encenação, Deus não quer apenas uma peça teatral, Deus não quer apenas um filme, Deus quer realidade, Deus quer que rasguemos os nossos corações. É mais profundo, é rasgar o coração diante de Deus, não apenas as vestes, é rasgar o coração em jejum, em oração, em choro, em pranto, porque o Senhor é misericordioso e compassivo, e tardio em graça e grande em benignidade.
e se arrepende do mal. Então nós podemos ver que em Boquim houve sacrifício ao Senhor, mas não perseverança. As lágrimas secaram, o sacrifício cessaram, e o povo retornou aos mesmos erros, aceitando os altares da mesma forma, seguindo as crendices daquele povo do mesmo jeito. Segundo Hobbes Chisholm, o povo da aliança deve preservar a sua identidade para experimentar a plenitude das promessas de Deus. Cristo, meus irmãos, chama a sua igreja a um arrependimento que produz fruto permanente. A palavra de Deus fala assim: porque a tristeza segundo o mundo produz arrependimento, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Lágrimas sem cruz, meus irmãos, produz apenas remorso. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele não se arrependeu. Judas Iscariotes, ele andou com Jesus 3 anos e meio no seu ministério. Judas Iscariotes era tesoureiro no colégio apostólico. Judas Iscariotes viu Jesus operar milagres, viu Jesus salvar pecadores, viu Jesus abrir os olhos dos cegos, viu Jesus multiplicar pães. Mas Judas Iscariotes nunca teve o seu coração transformado, rasgado diante de Deus. Judas Iscariotes negou Jesus por causa de 30 moedas de prata. Judas Iscariotes, depois que ele viu que tinha traído sangue inocente, ele se retirou triste, chorando, e foi se enforcar. Ele teve remorso, mas não teve arrependimento. Não basta apenas ter tristeza, meus irmãos. Não basta ter apenas lágrimas sem cruz, porque lágrimas sem cruz produz remorso. Cruz com arrependimento produz transformação. Pedro foi o contrário. Ele chorou amargamente, mas ele se arrependeu. Em vez de correr de Cristo, ele correu para Cristo. Ele reconheceu que pecou e negou Jesus 3 vezes, mas ele voltou para Cristo e se reconciliou com o Senhor. Concluindo, meus irmãos, Juízes 2, de 1 a 5, nos ensina que a idolatria fragmenta a fé, enfraquece a obediência e compromete o testemunho do povo de Deus. Boquim não é o destino final da igreja, mas um alerta gracioso. Deus continua fiel à sua aliança, mas exige que o seu povo o ame de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Por isso, meus irmãos, aplicações finais para a nossa vida. A primeira aplicação é que nós devemos rejeitar toda forma de idolatria sutil, não negociando os valores do reino por uma aceitação cultural. O Zé entrou e o céu não abriu. A Maria sambou e a fé não ganhou. Só Jesus pode abrir o céu para nós. Só em Cristo nós temos uma fé vitoriosa. É só nele. Como viveremos, meus irmãos, em segundo lugar, vivendo a obediência integral e não parcial. Nós não podemos obedecer a Deus pela metade. Nós devemos obedecer a Deus de maneira total. E Cristo exige o senhorio sobre todas as áreas da nossa vida. Na igreja, no trabalho, na família, na sociedade, na política, em todas as áreas, Cristo tem que ser o Senhor da nossa vida. E finalmente, meus irmãos, buscando arrependimento que gere perseverança. Não apenas remorso, não apenas lamento, menos boquim, mas mais cruz. Menos emoção passageira, mas transformação duradoura. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Que Deus nos abençoe.